Ontem a Paramount anunciou a produção de duas novas séries em live action, baseadas nas animações de Dora a Aventureira e Os Padrinhos Mágicos. Nós não sabemos se elas vão dar sequência aos filmes em live action que nós já tivemos ou se serão produções completamente originais. Aí você pode estar se perguntando, peraí, filme da Dora Aventureira eu até que lembro, foi lançado por agora, conseguiu fazer um número legal em bilheteria, mas filme dos Padrinhos Mágicos? Sim, isso aconteceu e nesse vídeo eu vou listar 10 filmes baseados em desenhos animados que você nem lembrava que existiam, ou nem sabia. Começando justamente com Os Padrinhos Mágicos, o filme Cresça Timmy Turner. A produção, lançada em 2011, se passa 10 anos após o final do desenho e mostra Timmy Turner, interpretado por Drake Bell da série Drake e Josh, se negando a encarar a realidade da vida adulta, já que ao fazer isso, ele perderia os seus padrinhos mágicos. Apesar de ser lançado apenas para televisão, o filme rendeu o suficiente para Nickelodeon apostar em duas outras continuações: O Natal dos Padrinhos Mágicos e Os Padrinhos Mágicos no Paraíso. E cara, o filme pode ser a tranqueira que for, mas é um daqueles casos em que o filme é tão ruim, você sabe que ele é ruim, mas ele dá a volta e fica bom. As atuações são caricatas, os pais do Timmy Turner são muito exagerados, é muito bizarro ver o Drake como Timmy, mas funciona. Fora que como a dublagem é a mesma do desenho, parece que até as atuações ficam melhores. Mas se você nunca assistiu e quer dar uma chance, vá com esse pensamento aí, que tem que ter uma nostalgia envolvida, tem que ter um sentimento. Assim como Ben 10, Corrida contra o Tempo. O filme, produzido em 2007, também foi lançado diretamente para televisão, mas nesse caso dá para sentir muito mais como os efeitos especiais são horrorosos. Eu confesso que nunca fui fã do Ben 10. Quando o desenho chegou no Brasil, eu já tava com meus 16, 17 anos, então eu não acompanhava mais desenhos novos. Então, diferente de Padrinhos Mágicos, com o qual eu tinha um apelo emocional, tinha aquele sentimento de infância, nesse caso eu só consigo achar o filme uma desgraça. Mas eu sei que ele marcou a infância de muita gente. Mais uma vez, a dublagem ajuda bastante a se conectar com os personagens, mas a história e principalmente a resolução do filme, o modo como o grande problema é solucionado, é muito ruim. Eu nem vou entrar no mérito dos efeitos especiais porque é um filme antigo, com baixo orçamento, só que mesmo deixando os efeitos especiais de lado, o que sobra não ajuda. Mas aproveitando o gancho dos efeitos especiais, um filme que tinha efeitos especiais incríveis, mas que talvez veio na época errada e justamente por isso foi massacrado, foi Speed Racer. Aposto que tem muita gente aí que nem faz ideia do que é Speed Racer, tanto o filme quanto o desenho. Speed Racer é um anime dos anos 60, mas que fez muito sucesso no Brasil entre os anos 70 e 90. O desenho ganhou uma adaptação cinematográfica em 2008, dirigida por ninguém menos que as irmãs Wachowski. Na época, boa parte do público jamais tinha visto efeitos especiais da maneira que eles são apresentados no filme, que é praticamente inteiro criado em computação gráfica. E a crítica caiu matando, dizendo que a produção disfarçava um roteiro raso nas cenas de ação e no visual. Mas o que eles não perceberam é que tanto as cenas de ação quanto esse visual caricato, exagerado, colorido, ajudavam a compor esse novo mundo que as Wachowski estavam criando e contribuíam para fortalecer o roteiro. Assim como acontece em Scott Pilgrim, por exemplo, o filme precisa desses efeitos exagerados, porque eles fazem parte da identidade que está sendo construída. Para mim, Speed Racer é um dos melhores filmes dessa lista, porque ele realmente é bom em todos os aspectos. Só que foi injustiçado. Mas nós não podemos falar a mesma coisa de Dragon Ball Evolution. Achou que eu não ia te fazer passar raiva com essa bomba? O filme, lançado em 2009, mostra o jovem Goku enfrentando Piccolo, que está em busca das 7 esferas do dragão. O mais incrível desse filme é que ele não tem nada a ver com Dragon Ball. Inclusive, o próprio diretor já admitiu que jamais tinha visto nada de Dragon Ball quando trabalhou na produção, e que até tinha um roteiro inicial mais próximo
próximo do anime, mas que ele decidiu cortar muita coisa, senão estouraria o orçamento. A ideia inicial era que Dragon Ball fosse uma trilogia, mas o primeiro filme foi tão desgraçado que os produtores perceberam que não valia a pena arriscar nas continuações. A história é ruim, os efeitos são zoados, o Piccolo é um screw, o Mestre Kami nem é careca, então, mano, se você nunca assistiu esse filme, agradeça e passe longe. Assim como Max Steel. O louco de Max Steel é que eu assisti esse filme no cinema e não lembro de nada. O filme de 2016 mostra o jovem Max encontrando o simpático alienígena Steel, enquanto tá atrás do paradeiro do seu pai. Ele descobre que existem muitos segredos por trás da sua origem e precisa se aliar ao seu novo companheiro para se tornar o herói Max Steel e impedir que forças misteriosas invadam a Terra. Tudo nesse filme é genérico, as atuações são genéricas, ele é vendido como um filme do Max Steel, mas se a gente tiver, sei lá, 2 minutos de tempo de tela do herói Max Steel transformado, já é muito. É tudo horrível, a melhor coisa é a personalidade do robozinho Steel ali, e olha lá, viu, tem que forçar muito pra achar alguma coisa positiva nesse filme. E falando em forçar muito, chegou a hora de falar de Mestres do Universo, um clássico da Sessão da Tarde. O filme mostra He-Man se aliando ao bisonho Gwildor, que inventou uma chave cósmica capaz de abrir um portal para qualquer lugar do universo. E é claro que o esqueleto está atrás dessa tecnologia para poder espalhar seu reinado de terror. Nós temos Dolph Lundgren besuntado em margarina, Stormtroopers genéricos e cenas de ação que não fazem o menor sentido. Tem um close no meio do peito dele, no meio de uma batalha. Eu não entendo por que esse close ali. Legal, é a teta do Dolph Lundgren, mas precisa? O filme talvez valha para alguns por esse sentimento de nostalgia, mas se você se desconecta disso, só serve para dar umas boas risadas mesmo. Inclusive, ele parece muito mais um filme do universo Star Wars, sei lá, um spin-off de Caravana da Coragem do que um filme do He-Man. O Dolph Lundgren tem um passado cheio de bombas aí. Assim como Bill Murray. Vocês sabem do que eu tô falando. Em 2003, o ator recebeu uma proposta para protagonizar um filme roteirizado por Joel Coen. E sendo um grande fã dos filmes dos irmãos Joel e Ethan Coen, como Na Roda da Fortuna, Fargo e O Grande Lebowski, Bill Murray assinou o contrato sem nem ler o roteiro. Acontece que esse Joel Coen não era dos irmãos Coen, tem um H ali no meio do nome, tá vendo? E assim, Bill Murray se tornou a voz do Garfield em um dos maiores arrependimentos da sua carreira. Isso inclusive acabou virando piada no filme Zumbilândia. Mas assim, dessa lista eu acho que Garfield não é o filme mais horroroso. Ele é bobo, ele é fraco, mas ele é divertido, pelo menos para as crianças. Eu acho que eu me diverti quando eu assisti ele na época. Assim como o nosso próximo filme. Em 2020, um filme da Barbie foi anunciado, com ninguém menos que Margot Robbie como a protagonista. Mas anos atrás, a concorrência já tinha dado esse primeiro passo, muito antes da boneca mais famosa do mundo se arriscar no universo dos live action. Eu tô falando de Bratz. Bratz é mais um desses casos de ser uma adaptação genérica, que a gente encara como algo genérico porque simplesmente a história-fonte também não era tão característica assim. Ele é um filme de garotas no colégio, como a gente tem milhares de outras produções, como As Patricinhas de Beverly Hills, Meninas Malvadas, As Apimentadas. Então é claro que você, marmanjo, não vai gostar desse filme se você não assistiu ele na época e tentar assistir ele hoje em dia. Mas se você assistiu lá em 2007, tem mais uma vez o fator nostalgia envolvido. Mas talvez seja só isso mesmo, porque o filme foi indicado a 5 framboesas de ouro, que pra quem não conhece é basicamente o Oscar dos filmes merda. E já que estamos na temática de garotas no colégio, esse é um filme que você não deve ter visto. Daphne e Velma, de 2018, mostra as aventuras da dupla feminina da Mistério S.A. antes delas conhecerem Fred, Salsicha e Scooby. O filme até foi elogiado por levantar questões muito interessantes sobre empoderamento feminino e amizade, mas como uma adaptação, foge bastante do que se espera de um filme do universo Scooby-Doo. E pra fechar a nossa lista com mais um filme recente, acho que vale a pena mencionar o Pica-Pau. Sabe por quê? Porque nós fomos os responsáveis por esse filme acontecer. Apesar do personagem ainda estar em evidência, ainda ganhar novas versões em desenho, novas produções, é no Brasil que o Pica-Pau é muito popular. Então, por mais que esse filme seja internacional, ele foi feito pensando no mercado brasileiro. É por isso que nós temos uma brasileira
brasileira protagonizando o filme e só aqui ele estreou nos cinemas. Lá fora ele foi direto para DVD, ele só passou na TV. Então esse aqui é o caso perfeito de é você que financia essa merda. E aí, lembrava de todos esses filmes? Comenta aí embaixo que outra adaptação bizarra de desenhos animados você se lembra. E aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. E a perua falou, tá afim?